Olá, graças e paz, irmãos. Tudo bom? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, irmãos, queria incentivar você a vir aqui no meu canal, né? Se inscrever aqui, marca lá o sininho, para que quando chegar nova mensagem você receba a notificação. Amém? Eu queria continuar falando mais um pouquinho, irmãos, sobre oração em línguas. Tem algumas pessoas que estão me pedindo para falar mais sobre isso. O assunto é inesgotável, com certeza. Porque, na verdade, tudo que é do Espírito é inesgotável. Né? Mas eu queria falar um pouquinho hoje sobre os benefícios da oração em língua. Louvado seja o nome do Senhor, porque desde quando eu comecei, eu entendi e comecei a praticar, porque se não praticar não resolve. Desde quando eu comecei a praticar, né, esse princípio de revelação, esse princípio bíblico extraordinário, né, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, assim, só queria ler 3 versículos com você a respeito disso, que eu acredito que vai abençoar muito a minha e a sua vida. Né? Lá em 1 Coríntios capítulo 14, que é o texto que Paulo usa para corrigir a igreja no uso desse dom, né, no culto público, no versículo 2, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, o apóstolo Paulo fala assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Interessante. Então, irmão, o primeiro benefício, o primeiro benefício que a gente vê aqui na prática da oração em língua é que o apóstolo Paulo fala que ninguém entende. E eu costumo dizer eu costumo dizer graças a Deus, né, que ninguém entende. Graças a Deus que eu não entendo o que eu estou orando. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma tendência, uma característica de estragar até mesmo a nossa oração, muitas vezes. A gente vai ler depois lá em Romanos 8, que o apóstolo Paulo fala que ninguém sabe orar como convém. Então, graças a Deus que a gente não entende, porque nós temos uma tendência de tentar, de querer manipular Deus com a nossa própria oração, na nossa própria oração. O apóstolo Paulo fala que quem ora em língua fala a Deus, e que ninguém entende, graças a Deus por isso. Ou seja, a oração no Espírito é uma prática totalmente de fé, de confiança em Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que quem ora em língua, ora à vontade de Deus. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som. Então o apóstolo Paulo fala que ninguém entende. E graças a Deus que nós não entendemos, porque nós temos essa tendência, de querer manipular Deus até nas nossas próprias orações. Então o apóstolo Paulo fala que quem ora em língua, fala segredo, fala os segredos de Deus. Diz que a nossa mente fica infrutífera. A nossa mente fica infrutífera para quê, irmãos? A nossa mente fica infrutífera para entender o que nós estamos orando. A menos que haja interpretação. A menos que o Espírito Santo traga interpretação. Isso aí já é uma outra coisa, Porque o orar em língua para edificação pessoal, nós podemos orar a hora que nós quisermos. Deus ele nos deu esse dom para nossa edificação. E a vontade dele é que todos orem. Porque Deus ele não tem filho predileto. O desejo é que todos os seus filhos sejam edificados. Então a oração em língua para edificação pessoal, eu posso orar a hora que eu quiser. Agora, a interpretação, nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Ele dá a interpretação a hora que ele quer, a quem ele quer. E o apóstolo Paulo fala, mas lá na frente, nesse capítulo mesmo 14, que quem ora em língua, ele falando publicamente, ore para que interprete. Mas a questão da prática da oração em língua é um benefício extraordinário que Deus deixou para nós. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que quem ora em língua, ora à vontade de Deus. Então, o primeiro benefício aí, quando eu oro em língua, eu não entendo o que eu estou orando. Ou seja, se eu não entendo o que eu estou orando, eu não posso manipular essa oração. Graças a Deus por isso. E a segunda coisa, o apóstolo Paulo diz que ninguém entende, mas que em segredo fala mistério, Ou seja, fala os mistérios, segredos de Deus.
E deixa eu falar uma coisa para você. Vou te dar uma boa notícia. Os segredos de Deus não estão escondidos de nós. Os segredos, os mistérios de Deus não estão escondidos da igreja. Não é isso. Os segredos de Deus estão escondidos para a igreja. E a vontade de Deus é revelar esse segredo. Então, qual é um dos maiores benefícios da prática da oração em línguas? Os segredos de Deus, os mistérios de Deus são revelados para nós. Como isso, irmãos? Simples. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente do Espírito. Ele diz, quem entendeu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Mas nós, graças a Deus, temos a mente do Espírito. Então, irmãos, quando nós oramos em língua, nós ativamos a mente de Cristo em nós. Por quê? Porque nós estamos orando a vontade de Deus ao nosso favor. Então, o primeiro benefício, a oração em língua manifesta a vontade absoluta, soberana e restrita de Deus a nosso favor. Amém? Então, 2 benefícios aí. Quando eu oro em língua, eu não entendo. Isso quer dizer que eu não posso manipular esse tipo de oração. Segundo, quando eu oro em língua, os segredos de Deus são revelados para mim. Aleluia, graças a Deus. Quer ver um outro benefício interessante? Romanos 8,16. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos chegar lá. Romanos 8, 26, na verdade. Romanos capítulo 8, 26. Mais um benefício extraordinário que a oração em língua traz para nós. Romanos 8, 26 diz assim, 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, que somos nós. Aleluia. Então, mais um benefício extraordinário da oração em língua. Pega aí, ó. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Estava ensinando isso na igreja. E o irmão, como a maioria das pessoas que não tem entendimento, faz esse questionamento. Mas como é que eu vou orar em língua se eu estou em pecado ainda? Como eu vou orar em língua, né, se eu estou cheio de deficiência? Irmãos, a palavra aqui é muito clara. Olha que benefício extraordinário. A oração em língua não é para os perfeitos. Pelo contrário, a oração em língua é para nos aperfeiçoar. É para aperfeiçoar os fracos. A Bíblia diz aqui claramente que o Espírito, com letra maiúscula, semelhantemente nos assiste. Assistir quer dizer trabalhar junto, lado a lado, cooperando conosco. Nos assiste na nossa fraqueza. Então, um dos maiores benefícios, mais um dos maiores benefícios da prática da oração em língua. Quando eu oro em língua, o Espírito Santo, ele trabalha junto comigo. Ele me ajuda. Aleluia. Oxa, recanto, recasto, recamasto, coste, cremas, secai, rocou deste crimine, costo, coxur, lavas, ele haramai, combe, queste, corvai. Ele assiste, ele trabalha junto comigo na minha fraqueza. Qual de vocês que várias vezes chegou diante de uma situação e falou para Deus, Deus, eu não sei mais como orar, eu já não sei mais o que fazer, de mim mesmo, eu não posso fazer mais nada, né? Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo ele entra nisso aí, mas você precisa praticar, porque o Espírito Santo ele nos dá a linguagem, mas nós é quem falamos, nós emprestamos a nossa boca, o nosso coração para ele. Ele forma as palavras, aleluia, a gente abre nossa boca e fala. Quando nós oramos no Espírito, o Espírito Santo automaticamente ele entra conosco na causa e ele nos assiste nessa fraqueza, né? Ou seja, aonde nós não temos condições, né, de produzir resultado, o Espírito Santo vem quando nós estamos orando em língua e nos assiste ali, nos conduz em triunfo exatamente ali naquela nossa fraqueza. E depois, irmãos, a Bíblia diz que Deus nos chama para sermos testemunhas vivas naquela área que nós éramos fracos. É exatamente naquela área que Deus vai nos usar, porque o Espírito Santo caminhou com a gente, ele intercedeu por nós com gemidos inexprimíveis enquanto nós orávamos em língua e transformou a nossa fraqueza em testemunho, em vida, em libertação, em salvação.
Amém, irmãos? Então, estão aí 3 benefícios da prática da oração em língua. Né? Primeiro, eu não entendo o que eu estou orando. Minha mente fica infrutífera para entender. Isso é bom porque a gente não tem como manipular essa oração. Depois, o apóstolo Paulo fala que Deus nos revela os seus segredos. Que ora em língua, os segredos de Deus são revelados. E o terceiro é que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Então, irmãos, eu falei para o irmão, na verdade, a oração em língua é para os fracos. É para aqueles que entendem que precisam do guiar do Espírito na sua vida. Então, eu oro em língua não porque eu sou espiritual. Eu oro em língua porque eu preciso ser transformado. Para pensar comigo, irmãos. Se eu primeiro precisasse merecer o batismo com o Espírito Santo, se primeiro eu merecesse orar em língua, receber o dom de orar em língua, para depois ser transformado, para que serviria o Espírito Santo? O Espírito Santo é exatamente para isso, irmãos, é para os fracos, é para transformar a nossa vida. Amém, irmãos? Então, tem aí 3 benefícios da prática da oração em língua para você meditar, para você praticar e receber no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu não vou me alongar muito nesse vídeo para ficar agradável para você ouvir e para gerar sede no meu e no seu coração. Amém? Então, irmãos, vamos entrar nessa prática, você que não entrou ainda, nós que já entramos nessa prática, vamos intensificar isso, vamos desfrutar desse benefício. Isso está escondido de muitos irmãos, mas não está escondido deles, está escondido para eles, para que eles descubram, para que eles acessem. Quando você ora em língua, a mente de Cristo que está em você, ela é acessada, e os segredos de Deus que estão dentro de você são revelados, vem para fora, a direção vem, a graça, a paz, o sobrenatural se manifesta. Amém, irmãos? Que Deus, ele continue nos abençoando. Eu não costumo mais dizer que Deus te abençoe, porque o apóstolo Paulo diz em Efésios que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, irmãos, pega aí esses 3 benefícios da prática da oração em língua e desfrute dessa verdade no nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando e não se esqueça, vai lá, se inscreva aí no meu canal, acione aí o sininho para que quando chegar novas mensagens você receba, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo, que nos conduz em triunfo em todas as coisas, continue revelando Cristo para nós, continue descortinando os segredos de Deus para nós, que nós possamos desfrutar dessas verdades estabelecidas por Deus para nossas vidas. Amém? Fique em paz.